Olá, semana começando e nós estamos aqui dando início à segunda edição do Câmara Repórter. E vamos aos destaques do programa de hoje. Secretaria de Segurança do Estado terá acesso às imagens das câmeras de segurança de lojas e condomínios de Natal. Mulheres fazem mamografia de graça dentro da campanha Outubro Rosa. Exposição fotográfica conta a história de 23 mulheres que venceram a batalha contra o câncer. E ainda, Festa do Boi deve receber cerca de 400 mil pessoas durante todo o evento. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal e o Governo do Estado assinaram nesta segunda-feira um acordo de cooperação para a implantação do projeto Conectados com a Segurança, que vai ampliar o número de câmeras de monitoramento na capital potiguar. Há pelo menos 10 anos já se falava nessa integração das câmeras de monitoramento do CIOSP com os equipamentos de instituições privadas e estabelecimentos comerciais. A partir de amanhã, as câmeras estarão conectadas à Secretaria de Segurança, ampliando assim o monitoramento nas ruas de Natal. A única coisa é que tem que ter um equipamento com uma configuração específica para isso, que é um equipamento comum, tá? Ou seja, a maioria dos empresários já tem, a maioria dos condomínios já tem, e tem que ter uma conexão com a internet, tá? Que também praticamente todos já têm. Então não tem custo nenhum, é só fazer essa configuração e aí o senhor passa a ter acesso. A Secretaria de Segurança Pública conta hoje com 122 câmeras. O projeto prevê que em um ano esse número seja de 1.000. Tanto servem para inibir assaltos, né, como também elas servem de provas, né? A gente precisa, depois que acontece um crime, de ter a comprovação de que ele aconteceu. Então ela servirá de prova para os autos, né? Vai facilitar o trabalho da polícia. Por exemplo, está acontecendo um assalto na Avenida João Pessoa, na rua João Pessoa. Então, na hora que tivermos a confirmação disso, pelo 190, vamos abrir todas as câmeras que nós temos na João Pessoa. Então a gente pode auxiliar o trabalho da polícia. Siga pela tal rua, o indivíduo está em tal carro, está numa moto, numa bicicleta, com roupa tal e tal. Então vai facilitar o trabalho da polícia em si prender esse responsável pelo crime. O Conectados com a Segurança já está funcionando com cerca de 20 câmeras, operando em um projeto piloto e fazendo um monitoramento de alguns pontos. A ideia é que futuramente o CIOSP tenha acesso visual a todas as ruas da capital potiguar. Segurança hoje em dia, que é o maior desafio do Brasil, do país e também o maior desafio nosso, é essa integração, essa união do setor privado com o setor público. Então, o CIOSP fortalecido, com a câmera integrada aqui, estão vendo aí embaixo aí, a quantidade de pessoas aqui que estão aí acompanhando, monitorando as ruas de Natal, é mais segurança para o comerciante, é garantia do emprego, é mais segurança para a população que vai comprar. Então é bom, quem ganha com isso é a cidade. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte informou que está cumprindo as determinações do Conselho Nacional de Justiça com relação ao auxílio moradia retroativo pago a juízes e desembargadores. Larice de Souza tem as informações. Nesta segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Expedito Ferreira, enviou ofício ao Banco do Brasil determinando o estorno do pagamento retroativo referente ao auxílio moradia de juízes e desembargadores. O tribunal já havia pago na segunda-feira passada mais de 39,5 milhões de reais a cerca de 200 magistrados. Para realizar o pagamento retroativo, o governo do estado precisou realizar a liberação de um crédito suplementar de mais de 41 milhões de reais no fim do mês de setembro, além de realizar o repasse mensal obrigatório de mais de 50 milhões de reais ao Tribunal de Justiça. A determinação para a suspensão e estorno do pagamento foi publicada na semana passada pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro João Otávio Noronha. Larice de Souza para o Câmara Repórter. E agora o nosso assunto é a campanha Outubro Rosa. O Grupo Reviver está com a unidade móvel Savana Galvão, realizando exames de mamografia gratuitamente em frente à Assembleia Legislativa. Elas aguardam pacientemente, sentadas ou em pé,
debaixo do sol ou abrigadas em uma sombrinha. A espera dura em média 30 minutos e vale a pena. Todas elas conseguem realizar o exame da mamografia. Graças a Deus consegui. Seria bom todo ano, início do ano, final do ano, seria maravilha, com certeza. Ajudaria muito, evitaria muita coisa ruim. As voluntárias do Grupo Reviver distribuem 70 fichas, a capacidade máxima diária da máquina de mamografia. A demanda é alta e nem sempre todas que chegam até aqui conseguem a ficha. A demanda existe e muito. Apesar de dizerem que não existe, existe. As pessoas voltando, chegando 4 horas da manhã e quem pega a ficha faz o exame no mesmo dia. Muitas dessas mulheres aguardam a campanha do Outubro Rosa para realizar o exame. Hilda Paulino veio de cidade satélite. Ela chegou às 5h30 da manhã. Ela sabe que esse é um exame que não dá para adiar. Recentemente, a irmã dela passou por uma mastectomia. É porque esse é um exame difícil de ser conseguido. Então não é toda hora que se consegue, né? Assim, gratuito. Isso é uma bênção. Por isso que a gente fica feliz. Mulheres com mais de 50 anos não precisam nem trazer a prescrição do exame. Mas todas elas precisam sim apresentar o documento de identidade, o comprovante de residência e a carteirinha do SUS. Tem que chegar mais cedo, né? Como tem gente chegando 4, 5 horas da manhã. Agora, se chega uma pessoa que tem comprovação de câncer, a gente atende. Chegou uma pessoa de cadeira de roda. Você não pode mandar essa pessoa voltar, nós atendemos. Então, cada caso é um caso, você não pode generalizar. É um caso, cada uma. O laudo da mamografia será entregue em 30 dias, no mesmo local em que foi feito o exame. A unidade móvel fica na Assembleia Legislativa até esta quarta-feira. Atenção, mulheres! Confiram agora onde a unidade móvel do Grupo Reviver estará nos próximos dias da campanha Outubro Rosa. No dia 13 de outubro, a unidade móvel estará na UniRN, por trás da Escola Doméstica. Entre os dias 16 e 18 de outubro, é a vez do bairro de Felipe Camarão. 19 e 20 de outubro, ela estará na Policlínica Zona Sul, na Avenida Ayrton Senna. A partir do dia 23 até o dia 25 de outubro, na Policlínica Dr. Zeca Passos, na Ribeira. Entre os dias 26 e 27 de outubro, na Escola de Governo, no Centro Administrativo. E entre os dias 30 e 1º de novembro, na Policlínica da Zona Norte, na Avenida Florianópolis. Entre os dias 2 e 3 de novembro, no Centro de Saúde do Gramoré, na Avenida Guaratinguetá. Entre os dias 6 e 7 de novembro, na cidade de Guamaré. E no dia 8 de novembro, na cidade de Taipu. A história de superação de 23 mulheres vítimas de câncer de mama é contada na primeira Expo Mulheres Bonitas, aberta nesta segunda-feira no Praia Shopping. A exposição Mulheres Bonitas reúne imagens de 23 personagens entre 26 e 54 anos submetidas a tratamento oncológico. Nascida de um grupo de WhatsApp, a mostra visa principalmente resgatar a autoestima feminina. 6 fotógrafas voluntárias retrataram com suas lentes histórias de vitória e superação, que além da exposição, também se transformaram num livro, distribuído gratuitamente. A exposição integra a campanha Outubro Rosa e vai percorrer outros espaços da cidade. A exposição aconteceu a partir do momento de pensar em fazer algo para reanimar essas mulheres, de ver cada uma delas muito... digamos, com vida, exalar essa beleza, resgatar essa autoestima dessa mulher. Por isso o nome Bonitas, para que elas se sintam vivas e bonitas. E também mostrar, despertar na mulher que passa por essa exposição ou que está nos ouvindo, que tudo na vida merece uma prevenção, especialmente o câncer, que ele não tem idade para chegar. A exposição fica aberta no Praia Shopping até o dia 14, depois segue para o Via Direta. A exposição também terá passagem pelo Partage Norte Shopping e OAB no Rio Grande do Norte. A gente muda de assunto para falar que os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara se reuniram nesta segunda-feira para debater a situação da Unidade de Saúde da Guarita. Na reunião, os parlamentares votaram o relatório da saúde de Natal do ano de 2015.
A reunião da Comissão de Saúde foi aberta com a discussão sobre a situação da Unidade de Estratégia de Saúde da Família da comunidade Guarita, na Zona Leste de Natal, que teve as atividades transferidas para um prédio no Alecrim há 3 meses. Na semana passada, os vereadores da comissão estiveram no local e ouviram as queixas de moradores e profissionais da saúde, que nesta segunda compareceram à Câmara. Com isso fica difícil o acesso para fazer visitas, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção chegar até a unidade. Então a gente está numa situação temporária, esperando o aluguel do novo prédio para a gente retomar na área, para a gente retomar a nossa área e retomar o nosso vínculo com a comunidade. Convocada pelos vereadores, a secretária adjunta de Saúde de Natal, Genilce de Almeida, apresentou uma alternativa que pode resolver o problema do atendimento básico aos moradores da Guarita. Locação de um prédio que funcionava uma igreja e que hoje está desocupado. Então a nossa proposta é de locar esse prédio, fazer as adequações necessárias para poder trazer a unidade de volta para o território. Os vereadores avaliaram o novo posicionamento da secretaria. A unidade de saúde saiu da Guarita e foi para um outro local lá no Alecrim, bastante distante. As pessoas que moram ali têm dificuldade e também a equipe médica daquela unidade básica de saúde está tendo dificuldade, porque aquela equipe médica já tinha uma interação maior, e era mais presente na comunidade, já fazia um trabalho realmente que vinha ao encontro dos desejos da comunidade no sentido de assistência médica. Preocupa porque o mais importante que o povo quer saber é mais ou menos até quando, nem que demore, mas que tenha uma previsão. Então eu cobrei isso e a gente está com uma média, né, de previsão de no máximo em 6 meses a gente já ter feito essa parte de o aluguel já está sido resolvido, a documentação e as reformas necessárias para que a Guarita volte a ter um atendimento naquela região. E possa ser locado, alugado, enfim, um ponto de qualidade para que assim a comunidade tenha um atendimento digno no tocante à saúde pública. Além da convocação da secretária, na pauta da Comissão de Saúde também foram distribuídos um projeto para a relatoria e outros 8 foram votados pelos parlamentares. Dos 8 projetos discutidos, um foi arquivado e outro devolvido à Procuradoria para consulta. Entre os 6 aprovados, o destaque ficou para o relatório de prestações de contas da Secretaria de Saúde, referentes ao 3º e 4º quadrimestres de 2015. A aprovação dos 2 relatórios foi com ressalvas. Os vereadores não têm nenhum contador, não tem avaliar os convênios, os contratos, o que foi gasto, como foi gasto. Essa é a ressalva. Nós não estamos dizendo que está errado. Nós estamos dizendo que a Comissão de Saúde, os vereadores, os 5 senhores vereadores, não têm condições de avaliar essa parte financeira. Nós fiscalizamos a parte de atendimento, de qualidade do serviço, mas a parte contábil não cabe a nós. Outro destaque foi ao projeto que determina a política de assistência para crianças com microcefalia. A vereadora Carla Dixon foi a relatora. A gente sabe que vai ter custo porque envolve fonoaudiólogo, envolve profissionais de terapia ocupacional. Isso o nosso executivo ele entende que se tem custo na atual conjuntura ele tenta vetar. Mas isso a gente derruba o provável veto que vem por aí, mas no futuro. Mas primeiro vamos passar no plenário, que eu acho que vai passar tranquilamente, porque é uma causa nobre. Outro assunto repercutido na reunião da Comissão de Saúde foi a recente decisão do Conselho Federal de Medicina, que proíbe enfermeiros de realizar procedimentos, como a coleta de preventivo nos postos de saúde. Para mim fazer um preventivo, até então eu não precisava de uma solicitação médica. Agora o paciente tem que vir para mim com a solicitação médica. Eu não posso dar um resultado. O resultado eu tenho que mandar o paciente para o médico dar o resultado. Então isso perde tempo. Você imagina uma paciente que faz um preventivo, está com NIC 3, que é o grau máximo que a gente tem. Precisa de um atendimento de urgência, o NIC 2. E a gente vai esperar que ela vá para uma consulta para o médico, então isso só traz prejuízo para a população. Nós esperamos que as autoridades juntas se movam, se unam em um esforço coletivo para que essa situação seja sanada, porque, de fato, isso vai trazer um colapso ao atendimento público no país inteiro. A Escola do Legislativo promove nesta quarta-feira uma oficina com o tema Processo Legislativo. O curso é voltado para os servidores da Câmara. A oficina será ministrada pelo procurador da Casa, Valdenir Oliveira, às 9 horas da manhã, no auditório da Escola do Legislativo. Participe!
A Prefeitura de Natal está implantando uma série de melhorias no sistema de transporte da cidade. Os detalhes com Luísa Mendes. A partir deste sábado, o circular da FRN vai ganhar novos horários e assim diminuir a demanda e dar mais conforto aos usuários. O sistema já passou por uma fase de testes, que teve pesquisa de opinião e também a participação de cerca de 4.000 estudantes que já aprovaram as mudanças. Dentro dos ajustes previstos para o circular do FRN está a ampliação do número de viagens no horário do almoço e também a implantação de ônibus com maior capacidade. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. O Instituto Metrópole Digital abriu vagas para incubar novas empresas. Ficou interessado? Então veja as informações com Mara Rochelle. As inscrições são feitas através de um formulário online e sobre o assunto eu converso com Iris Pimenta, gerente do Inova Metrópole. Me fala um pouquinho como é o site, como é que é feita essa inscrição. Oi, Mara. As inscrições, para o edital de pré-incubação, como você falou, se encerram hoje. E aí as pessoas interessadas, ou seja, os empreendedores interessados, eles podem acessar o nosso portal, que é o www.inova.imd.frn.br. E lá ele encontra todas as orientações do edital, sobre como preencher a proposta, como criar o projeto, bem como tirar a taxa de participação. Ele precisa pagar uma taxa de R$ 75 para se inscrever ao processo seletivo. Iris, explica para quem está em casa o que é incubação de empresas. Eu gosto muito de falar sobre a incubadora de bebês, que todo mundo já conhece o que é incubadora de bebê. Nós somos uma incubadora de empresa, então assim como a incubadora de bebês recebe bebês que precisam se fortalecer, nós apoiamos empresas que estão em estágios iniciais de desenvolvimento, bem como empresas que acabaram de nascer, ou seja, empresas que já têm um CNPJ com até 5 anos de existência, mas que precisam ficar fortes, ganhar mercado, ou seja, conhecer o cliente, conhecer novas possibilidades de se tornar competitiva nesse mercado. E quem pode realizar essa inscrição? Para pré-incubação, qualquer empreendedor ele pode se inscrever, não existe uma obrigatoriedade de ter CNPJ. Já para o edital de incubação, é preciso que exista já um CNPJ, a empresa ela já precisa estar ativa. E vocês que trabalham com isso, essas empresas, elas passam quanto tempo na incubação? Tá. Na pré-incubação, a empresa ela fica 1 ano, podendo se prorrogar por mais 6 meses. Nesse processo, como as empresas elas estão em seus estágios iniciais, a ideia é que ela valide o seu problema, valide a solução e comece a vender, ter seus primeiros clientes, emitir as suas primeiras notas fiscais. Já as empresas incubadas, ou seja, elas já têm um CNPJ, elas já têm um produto inovador no mercado, elas ficam conosco os 24 meses, podendo se prorrogar por mais 12 meses. E aí, na incubação, nós damos apoio na parte de gestão, na parte de capital, na parte tecnológica, no desenvolvimento humano, organizacional e na parte de mercado. Então, é o apoio que a incubadora ela oferece, além de infraestrutura física, tecnológica e todo esse apoio negocial por meio dos nossos assessores. Iris, quem não se inscreveu, é melhor se apressar. É melhor se apressar, só lembrando que nosso edital ele é de fluxo contínuo, então para os interessados, para incubação, ou seja, para aqueles que já têm uma empresa, o edital é de fluxo contínuo, ele pode se submeter a qualquer momento e a incubadora ela tem 45 dias para julgar as propostas. Para o edital de pré-incubação, hoje é o último dia, mas nós temos 3 editais no ano, então se de repente hoje não é a oportunidade, mas até dia 5 de março de 2018 a gente está com o edital aberto e pode ser uma oportunidade para 2018. Obrigada. Iris Pimenta, gerente Nova Metrópole. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. Nesse final de semana começou mais uma edição da Festa do Boi. O governo do estado participou da abertura do evento e fez um balanço dos investimentos feitos no setor agropecuário. Mais emprego, aumento da renda e um setor agropecuário mais forte. É o governo do estado colhendo os frutos de investimentos que ultrapassam os 150 milhões de reais. O governo tem investido muito em outras coisas. Estamos facilitando, desburocratizando as ações. Só a agricultura irrigada recebeu 13 milhões. E durante a Festa do Boi foi lançado um aplicativo criado pela Emater e o NP que dá suporte ao produtor rural. Através do celular ou de um tablet, ele vai lançando as informações diárias da sua propriedade. Ao final, ele tem como saber se teve lucro ou não
ou onde ele está errando. 2 milhões em equipamentos e veículos que vão aumentar a produtividade também foram entregues pelo governador à Emater. A lei do acesso ao crédito, a lei das queijeiras, um sonho de 30 anos, a lei do camarão, outro sonho de 30 anos. Então, atividades, paradigmas que nós quebramos e, para finalizar, o governo que mais investiu até hoje no agronegócio foi o governo Robson Faria. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere uma entrevista com o advogado Doni Alisson, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Até já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter segunda edição e o nosso entrevistado de hoje é o advogado Doni Alisson, ele que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB no Rio Grande do Norte. Doni, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Agradeço a vocês. Vamos começar com uma pergunta básica, né? O que é que muda agora com essa reforma política já para as eleições de 2018? Veja só, o presidente Michel Temer sancionou semana passada e o Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional que traz em seu bojo alterações pontuais, mas que já trarão consequências a partir de 2018. Uma das medidas de maior relevo foi a criação do que se chama Fundão, que é um Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É um fundo que arrecadará provavelmente 1,7 bilhões para que as campanhas em todo o Brasil sejam financiadas com dinheiro do Tesouro Nacional. Foi criado também a cláusula de barreira, que é o acesso dos partidos políticos ao tempo de TV, televisão e ao fundo partidário. Criou-se também, agora, já a partir de 2018, limites para as candidaturas postas, né? Presidente da República, Senado Federal, deputado federal e deputado estadual e governador. Por fim, foi criado também o final das coligações. No texto da reforma, essa questão fica para 2020, mas o Supremo Tribunal Federal discute essa medida na Corte e poderá ser objeto de análise nos próximos dias. Bom, o senhor citou aí, né, as principais mudanças e eu já vou voltar aqui para o fundão, que esse é o mais polêmico, esse que foi, né, um dos assuntos mais debatidos no Congresso. O senhor falou que o dinheiro viria do Tesouro Nacional. De que forma? Veja só, haverá a partir de 2018, uma compensação tributária, ou seja, a rádio e televisão que recebeu isenções para transmitir propaganda eleitoral gratuita deixarão de fazer e esse dinheiro que era direcionado à rádio e TV vai para esse fundão. Estima-se que em ano de eleição esse valor chegue a 600 milhões e anos não eleitorais a 300 milhões. As demais quantias virão provavelmente das emendas parlamentares. 30% do que foi destinado para o orçamento de emendas parlamentares serão revertidas ao fundo eleitoral, que é o fundão.
Bom, o senhor acha que dessa forma, então, as campanhas políticas elas vão ficar mais leais? Porque antigamente, né, a gente tinha grandes partidos que tinham mais dinheiro, que investiam mais em campanha, os pequenos sofriam, né, com recursos financeiros. O senhor acha que vai ficar assim, uma eleição mais leal? Veja só, temos dois problemas para equalizar. Primeiro, a lealdade entre o partido e o candidato que pode mais, em detrimento do partido e o candidato que pode menos. Esse é um ponto que o fundão procura equacionar. O outro é que, sem o financiamento da pessoa jurídica, o dinheiro para as campanhas precisariam vir de algum lugar. E fatalmente viriam de fontes escusas, fontes obscuras. Então, o financiamento público, porque é um fundo criado com recursos públicos, termina por evitar, de alguma forma, que esse dinheiro escuso entre e faça parte das campanhas políticas em 2018. Então, existirá, de alguma forma, mais transparência na arrecadação e na prestação de contas da campanha política. Como é que fica a questão da doação? A pessoa física, a pessoa jurídica podem fazer doação? A pessoa jurídica, já desde 2016, não pode fazer doação. A campanha política continua assim. A pessoa física pode doar até o limite de 10% do que arrecadou no ano anterior. Então, estamos falando de 2018, o que se arrecadou no ano de 2017, aquela pessoa física pode doar até 10%. Ainda tentou-se nessa reforma limitar também ao teto de doação da pessoa física a 10 salários mínimos. Essa questão não passou porque o presidente da República vetou, então continua a regra atual. E pode fazer campanha pela internet, por exemplo, para se arrecadar dinheiro? Veja só, essa foi uma alteração sui generis, vamos ver a repercussão dela na prática. O que acontece é que com a reforma, os candidatos ou pretensos candidatos, porque até 15 de agosto são pretensos candidatos, poderão arrecadar, estão chamando aí de vaquinha online, poderão arrecadar pela internet recursos de pessoas físicas para gastar a partir de 15 de agosto nas campanhas eleitorais. Então temos algumas questões a ponderar. O candidato ainda é pretenso, ele só vira candidato depois do registro. Se ele virar candidato, o que ele arrecadou vai poder gastar em campanha. Se ele não conseguir efetivar sua candidatura, deverá devolver os valores arrecadados via internet. No começo da entrevista, o senhor falou, né, sobre a questão do limite para gastos. Nas eleições municipais passadas, isso já existiu, mas para as eleições municipais, essa vai ser a primeira vez, né? E para determinados cargos existe um percentual. Na verdade, o que existe é que nas eleições do ano passado, quebrando paradigmas, criou-se o teto para os gastos dos candidatos. Esse ano, criou-se o teto para os gastos das eleições gerais. O presidente da República ficou em 70 milhões, o governador do estado variando de 2,6 milhões a 21 milhões, senador da República 2,5 milhões a 5,6 milhões, deputado federal 2,5 milhões em todo o território nacional e deputados estaduais 1 milhão em todo o território nacional. Logicamente que esses gastos, esses recursos virão parte do fundo, parte eventualmente arrecadado por doações de pessoas físicas e autofinanciamento. O que seria o autofinanciamento? É o candidato que paga, que banca a sua própria eleição. Que na reforma cogitou-se acabar com o autofinanciamento, mas a emenda também foi vetada pelo presidente da República. Bom, quem acompanhou as últimas eleições municipais viu que alguns partidos, né, os menores, PSTU, PSOL, eles reclamaram muito de não convites que foram feitos para participar de debates, né? A partir dessa reforma, como é que fica essa situação? Nesse ponto a legislação também foi flexibilizada e nesse sentido ajuda os partidos menores, porque pela legislação anterior, os partidos que eram obrigados a ser os candidatos que seriam obrigatoriamente convidados para os debates deveriam ter pelo menos uma bancada de 7 deputados federais. Agora passa para 5 deputados federais. Então, dessa forma, contempla alguns partidos menores, antes não agraciados. O horário também, né, do horário eleitoral gratuito, isso muda? Na verdade, o horário eleitoral gratuito, ele passa a ser vinculado apenas por estações de TVs públicas, né? Então, essa é uma mudança significativa que o eleitor vai sentir a partir do próximo ano, 2018. De um modo geral, né, o senhor acha que o eleitor, ele ficou satisfeito com essa reforma? Veja só, eu tenho uma avaliação que essa reforma, assim como a de 2015, ela foi uma reforma pontual.
Eu concordo com os parlamentares quando dizem que o tempo foi exíguo e se fez o que podia se fazer. Mas eu imagino que o eleitor está esperando uma reforma mais ampla, mais complexa. E para se chegar a esse resultado, que se comece a discutir hoje de forma perene. Eu imagino que temas como, por exemplo, forma de votação proporcional, distritão, distrital misto, distrital, são temas que interessam a população, que não foi contemplada nessa reforma, mas que poderia ser amadurecida para as reformas posteriores. Então, o Congresso tem que ter essa discussão perene, com um canal aberto, direto com a sociedade, que também tem suas propostas, tem suas proposições em relação à reforma política e os novos congressistas. Vai melhorar a visão da população, então, para os nossos políticos? Porque a população está bem desacreditada. O senhor acha que isso vai melhorar? Que os votos nulos, que os votos brancos, eles tendem a diminuir a partir de agora? Veja só, esse é um prognóstico que a gente não pode fazer agora. O que há de se fazer é conscientizar a população a votar no melhor candidato. Imagino que a partir de 2018 a cobrança por ficha limpa, né, e vida pregressa esteja na ordem do dia em relação ao eleitorado. Se vai melhorar ou não, vamos esperar as novas eleições para ver a qualidade do nosso Congresso e dos nossos governantes. Imagino que agora o esforço seja para garantir uma transparência nas eleições, evitar o desequilíbrio entre os candidatos e entre os partidos e conscientizar a população que, no final das contas, é quem elege. Então, reclamamos, logicamente, temos todo o direito de falar e de cobrar dos candidatos, mas precisamos votar de forma qualitativa. Qual a orientação que o senhor dá para a gente encerrar a entrevista, então, para os candidatos aqui do Rio Grande do Norte que vão disputar as eleições de 18, quando já passa a vigorar, então, essa reforma eleitoral? Primeiro que esse nicho de candidaturas procure se informar e se aprofundar nas alterações que vêm para o próximo ano. Estamos a um ano do pleito, parece até tempo demais, mas a partir de março, por exemplo, começamos a contar um período de 6 meses, de 7 meses para a eleição, em que as pessoas precisam se filiar a partidos políticos, precisam se afastar de funções públicas quando estão nessas funções, poderão começar a arrecadar recursos a partir de 15 de maio, que é uma novidade que os candidatos precisam estar antenados e precisam também saber o que podem e o que não podem na propaganda pré-eleitoral. Então, são mudanças pontuais, mas refletem de alguma forma na eleição de 2018 em diante. Então, os candidatos e os partidos precisam começar a discutir isso internamente, visando já o pleito que começa em agosto de 2018. Doni Alisson, ele é advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB no Rio Grande do Norte. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, a BRN agradece também. A segunda edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu desejo para você uma excelente semana e o nosso encontro está marcado amanhã. Eu espero todos vocês. Até lá!